Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade às profecias do profeta Ezequiel, esse profeta no cativeiro babilônico, junto ao rio de Quebar, que profetizou para os cativos que estavam já em Jerusalém, já lá no cativeiro, falando da destruição de Jerusalém, fortemente. Ezequiel confirma as palavras de Jeremias, que Jerusalém seria destruída. Capítulo 15 fala da madeira inútil, da videira que só servia para o fogo, assim seriam os habitantes de Jerusalém. Capítulo 16 trata Jerusalém como uma mulher adúltera, meretriz, e as abominações que fez, queimando incenso e adorando a outros deuses. Agora, no capítulo 17, vamos encontrar outra parábola, a parábola das duas águias e da videira novamente. Israel, muitas vezes é representado por uma videira. O próprio Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira, como Israel verdadeiro, não é? Então é representado pela videira, representa o Israel escatológico e profético, a videira. Também Israel às vezes é representado por uma oliveira, o Israel nacional, e outras vezes também por uma figueira, né? A videira é espiritual, a figueira é escatológico, né? Então a videira é espiritual, profético, tá? Vamos então continuar a parábola das duas águias e da videira, Ezequiel 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, essa expressão veio a mim a palavra do Senhor diversas vezes, nós encontramos no livro de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, essa é uma expressão forte no livro de Ezequiel, se repete quase que 100 vezes a expressão filho do homem. Propõe uma parábola e usa de uma comparação para a casa de Israel. Uma parábola é sempre uma comparação. Propõe uma parábola e usa de uma comparação para a casa de Israel. Jesus Cristo também propôs várias parábolas. Jesus também foi chamado de filho do homem. Então Ezequiel se assemelha muito com Jesus nesse sentido. Propõe uma parábola e usa uma comparação para a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de pernas de várias cores. Note que a águia é metáfora, não é? Grande águia, grandes asas, farta plumagem, cheia de pernas. Nós sabemos que a águia só tem duas, mas aqui está cheia de pernas de várias cores. Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Então essa águia veio, era grande, forte, chegou no Líbano e levou o mais alto ramo de cedro e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores após. Essa águia é representada como alguém que leva em cativo, não é? Arrancou o mais alto ramo do cedro no Líbano, tomou da semente da terra e a lançou num campo da semente, e tomando, pois, junto as grandes águas com grande prudência. Então a águia, né, tirou o ramo e tomou também da semente da terra e o lançou junto às grandes águas com grande prudência. Então, essa águia é representada provavelmente pela Babilônia, que vai arrancar do cedro do Líbano e levar e plantar junto às águas. Não é? Lembra que Ezequiel está profetizando junto ao rio de Quebar. A Babilônia era cercada por muitas águas, a cidade, e vai plantar com grande prudência. E brotou e tornou-se uma videira muito larga. Aqui é o remanescente de Israel nascendo de novo numa videira muito larga, de pouca altura,
virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se uma videira, e produzia sarmentos, e lançava renovos. Ou seja, o povo que estava no cativeiro ia renascer, mas ia renascer agora como uma videira, não muito grande, sem muitas raízes, porque eles não iam ficar na Babilônia. A linguagem é figurada, metafórica. A grande águia representava a Babilônia, e houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheias de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as areolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, lembra a Babilônia? Estava ela plantada para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. O remanescente ia surgir, não é? Alguns podem dizer que a primeira águia representava a Síria, que levou Israel, e a segunda grande águia, não é? A Babilônia, que levou Judá ao cativo. E disse: assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará. Não a videira vai prosperar, não lhe arrancará ela suas raízes, e não cortará o seu fruto para que se seque. Em todas as folhas, seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Essa nova videira que ia florescer na Babilônia, junto a muitas águas, era o remanescente de Israel, que ia se nascer de novo. Mas estando plantada, prosperará. Os cativos, iam prosperar na terra da Babilônia, porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Normalmente o vento oriental era um vento quente e acabava secando, mas essa nem com o vento oriental ia secar. Desde as areolas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize agora a casa rebelde era a casa de Jerusalém, não sabeis o que significa essas coisas? Ele conta essa parábola e disse: não sabeis o que significa? Diz: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e o levou consigo para a Babilônia. Está vendo? A grande águia era o rei da Babilônia, que levou o rei de Jerusalém e seus príncipes para a Babilônia, e tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob o juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. As duas águias podem representar as duas vezes que a Babilônia veio. A primeira levou o rei Joaquim, na segunda vai levar Zedequias, não é? Guardando o meu concerto para subsistir, não é? Por isso que veio uma segunda vez a águia. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito. Está vendo aquele pequeno ramo que ficou ali? Rebelou-se contra ele, pedindo ajuda do Egito, para que lhe mandasse cavalo e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Eles quebrantaram o concerto com a Babilônia, por isso que a águia volta, não é? A segunda leva é levada ao cativo. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. O rei Zedequias ia acabar morrendo na Babilônia, porque quebrou o concerto, não é? Então a primeira águia que veio, cheia de plumagem, representa quando Nabucodonosor levou
eles em 597. Segunda águia volta, 586, porque o rei Sedequias não guardou o concerto, se rebelou, pediu ajuda ao Egito. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa nenhuma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Nem Faraó poderia fazer nada. Ele vai levantar as tranqueiras eram o cerco da cidade novamente, edificará, levantando tranqueiras, edificará baluartes para destruir muitas vidas em Jerusalém. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, havia um concerto do rei Zedequias com a Babilônia, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Zedequias não ia escapar. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou, o meu concerto que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Quando ele fez o concerto com o rei da Babilônia, era como se tivesse feito concerto com Deus. Mas ele quebrou o concerto, não foi fiel, pediu ajuda ao Egito, e por isso Deus ia fazer recair sobre sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede. Aqui está falando de Zedequias, e ficará preso no meu laço. O levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, pela rebeldia com que se rebelou contra mim. A rebelião de Zedequias contra o rei da Babilônia representa a rebelião contra Deus. Ele não guardou o concerto que ele tinha feito, por isso que foi a outra leva para a Babilônia. E entrarei em juízo pela rebeldia que se rebelou, e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. Lembra Zedequias, de acordo com Jeremias 39, que fugiu, mas caíram, foram capturados perto já de Jericó, e caiu a espada, e os restantes serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Exatamente como Ezequiel profetizou, aconteceu com Zedequias. E os seus tropas que guardavam a segurança do rei caíram. Assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Deus prometia plantar o povo de novo como alguém que planta uma videira. O alto monte, possivelmente monte alto e sublime, se refere a Sião, o monte de Jerusalém. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E a ser plantado novamente, se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele todas as aves, e toda sorte de asas, à sombra dos seus ramos habitarão. Jesus falou uma das suas parábolas, falando do grão de mostarda que é plantado, é a menor das hortaliças, mas quando cresce, torna-se a maior das plantas, e vêm as aves do céu e acham abrigo debaixo dessa hortaliça, não é? Aqui a mesma coisa, essa parábola, aqui Jesus modifica ela um pouco, como do grão de mostarda, falando do reino dos céus, a mesma coisa, no monte alto plantarei, produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, só que aqui é o cedro, não a planta de mostarda, e habitarão debaixo dela todas as aves de toda sorte de asas. Às vezes as asas ou aves representam outras nações que vão andar à sua sombra, e à sombra dos seus ramos habitarão. Outros estrangeiros que vinham para habitar na cidade. Assim saberão
todas as árvores do campo, os homens às vezes são comparados a árvores, todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, o farei. Às vezes os homens ou as nações são olhadas como árvores perante o Senhor. E Deus abate a alta, a soberba, não é? A Babilônia mesmo vai cair pela sua soberba. Deus abate a alta. Deus eleva a baixa, a humilde. Deus dá graça aos humildes, mas resiste soberbos. Sequei a árvore verde, aquela árvore que está verde, bonita, não é? Pode ser uma nação, uma pessoa. Sequei aquela árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ele é o Deus que toma conta de tudo, não é? Olha os homens como árvores, nações como árvores no seu jardim. Esse grande jardineiro, seu jardim que plantou o jardim do Éden, não é? E aqui os homens são comparados às árvores, ou nações são comparadas a árvores. Vamos agora para o capítulo 18, falando que a responsabilidade do pecado é pessoal, não é? Capítulo 18 e 18 vai mostrar que a alma que pecar, essa morrerá. Para os exilados era conveniente atribuir seu cativeiro ao pecado dos seus pais. Eles diziam, nossos pais pecaram, por que nós estamos pagando pelo pecado de nossos pais? Eles atribuíam ao pecado de seus pais. Eles recusavam admitir sua culpa pessoal e assim não viram nenhuma necessidade de arrependimento. Por que nós temos que arrepender, não é? E o provérbio predileto deles está aqui em Provérbios, o provérbio que eles diziam, não é? Está aqui em Ezequiel 18:2, o provérbio dele. Eles diziam, os pais comeram uva verde e o dente dos filhos é que se embotaram. Então eles achavam que não precisavam se arrepender, quem deveria se arrepender eram os seus pais. Ezequiel criticou a atitude irresponsável deles, explicando que cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Assim como o bom pai não pode por si mesmo salvar seu filho, o pai pecador não traz necessariamente condenação sobre seu filho. Nós sabemos que os filhos podem sofrer por algumas atitudes de seus pais, mas cada um dará conta. O filho tem que fazer sua própria decisão diante de Deus. Do mesmo modo, o homem que vive em pecado pode arrepender-se por seu livre-arbítrio, escolha o arrependimento. Mas, diz aqui Ezequiel 18, 21 e 22, mas se o perverso se converter de todos os seus pecados, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. A mensagem que esse texto ensina é bem claro, é aplicável para nossos dias. Ninguém precisa se sentir condenado e destinado a uma vida pecaminosa devido ao pecado de seus pais. Da mesma forma, uma pessoa que é criada num lar piedoso, num lar temente a Deus, não pode alegar que é salva pela simples razão de seus pais serem salvos e temente a Deus. Eu costumo dizer, Deus tem filhos, mas não tem neto, né? O filho do crente precisa se converter. Cada indivíduo tem a responsabilidade pessoal perante Deus quanto à salvação de sua alma. Ezequiel 18:20. É igualmente animador saber que o pecador não é escravo do seu passado. Se sinceramente ele voltar-se para Deus, terá uma nova vida, livre da escravidão do pecado. Apesar dos muitos apelos de Ezequiel para o povo voltar e servir a Deus e viver em santidade, a tragédia da destruição causada pelo pecado continuou em Judá.
o capítulo 19, é um lamento na forma de parábola, acerca de 3 homens que enfrentam o juízo divino por causa dos seus pecados. Um é o rei Joacás, que é o primeiro filhote de leão, o rei Joaquim, que é o segundo filhote, e Zedequias, que é o galho queimado. Esses homens tornaram-se exemplos vivos da declaração de Deus: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, 20. No 19 nós vamos ver outra parábola, da parábola do lamento da leoa e da videira, outra parábola disso. Muito bem, vamos ao capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Era uma parábola que eles diziam, né? Os pais comeram uva verde, mas os dentes que se embotaram foram dos filhos. Diziam essa parábola. E, como querem dizer, nossos pais pecaram e nós que estamos pagando. Mas não reconhecia, assim, seu pecado pessoal. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Olha, por esses provérbios, nós vemos que há certos provérbios que o povo às vezes fala que aborrece ao Senhor, não é? Esse era um, dizia. E quantos outros? Tem gente que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, meu amigo, Deus escreve certo por linhas direitas. Torta às vezes é o nosso caminho, e sim, não é? Certos provérbios que provocam a Deus. Esse era um. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Deus é o dono de toda alma. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Deus é o Senhor de toda alma. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o filho não responde pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, ou seja, cometendo adultério, nem se chegando a mulher na sua separação, que era a mulher quando estava no seu ciclo mensal, essas coisas eram consideradas pecado para Deus, não é? O homem que olhava, levantava os olhos aos ídolos, cobiçava a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher da sua separação, a mulher no seu fluxo de sangue, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não tomava o penhor do devedor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, cobrindo o nu com veste, ou seja, as obras, no verso 6 nós encontramos obras más, adorando ídolos, nem contaminando, não fazer essas coisas. No verso 7, que não oprimisse a ninguém, não roubava o direito do pobre, do necessitado, não tomava o penhor daquele que devia, não roubava, dava o seu pão ao faminto, ajudava, cobrindo o nu com veste, vestia o nu, são obras de justiça diante de Deus, não dando o seu dinheiro à usura, não cobrando o dinheiro emprestado com juros, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ou seja, julgava justamente as coisas Deus queria que eles fizessem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Note que a obra de justiça era praticada, ou seja, o homem honesto, o homem que ajudasse o pobre, o necessitado,
vestisse um nu, atentava para os estatutos do Senhor, esse homem era justo, mesmo que seus filhos fossem pecadores, os seus pais pecadores, ele seria justo diante de Deus. E fazendo isso, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, o homem era justo, mas gerou um filho ladrão, assassino, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, tá vendo? Ele era adúltero também, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, o homem que fizesse tudo isso, adúltero, ladrão, fornicador, fizesse todas essas coisas, idólatra, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber mais, porventura viverá? Não viverá. Deus estava falando. O justo vivia em ser justo, em se compadecer do próximo. O homem adúltero, o homem pecador, idólatra, não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Quantas pessoas morrem por causa do pecado, E às vezes o cara se mete com a mulher estranha, pronto. O marido chega, os ciúmes, apaga ele. Vai roubar, chega a polícia, não troca tiro com a polícia, morre mais cedo. Se envolve com droga, com tudo que não presta, certamente morrerá. E o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez. Olha só, às vezes uma geração é pecadora, mas a outra é justa. Porque aquele homem que fez tudo aquilo, roubou, deitou com a mulher do seu próximo, tomou usura, oprimiu o aflito, tudo isso. Agora verso 14, mas ele gera um filho que veja todos os pecados que seu pai fez. E vendo, não cometer coisas semelhantes, aprendeu a lição, viu tudo que o pai fez, mas falou, eu vou ser diferente, eu não vou ser igual ao meu pai. E aprendeu a lição e não cometer coisas semelhantes. Muita gente acha que, por exemplo, bêbado é filho de bêbado. Não, tem muita gente que às vezes o pai é bêbado, criou tanta vergonha para a mãe, fez tanta coisa, que o filho vê tudo aquilo e o filho promete nunca beber e vai ser um homem sóbrio. Vendo e não cometer coisas semelhantes, como diz aqui, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos na casa de Israel. O pai era idólatra, mas ele viu o que o pai fez e ele não vai fazer. Não levanta os olhos aos ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. É interessante como o profeta faz. Primeiro ele dá um exemplo que o homem que fizer essas coisas não morrerá, viverá. Depois ele diz, esse homem gerou um filho, o filho fez tudo ao contrário, aí morre. Aí esse daí que fez tudo ao contrário, gerou um filho, aí ele ensina de novo a justiça, a praticar a justiça, atender o necessitado, o aflito, e aí diz, não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. O pai foi mau, mas ele fez o bem. Ele observou os estatutos, não morrerá. Então, Ezequiel ensina dos dois jeitos, para não haver dúvida, não é? Verso 18. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Cada um paga pelo seu pecado.
o filho justo não paga pelo pecado do pai. Não é? Então, aquele provérbio, nossos pais comeram uvas, embotaram os dentes dos filhos, não era verdade. Mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Deus claramente ensina, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pai era justo, o filho é injusto, o filho paga pelo seu pecado, o pai não paga. O pai é injusto, o filho é justo, o pai morre no seu pecado, mas o filho, na sua justiça, viverá. Agora, o capítulo 18, 20, esse é o ponto-chave. A alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo? A alma que pecar, essa morrerá. Deus já tinha dito isso no capítulo 18, verso 4. Agora repete no 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Cada um leva o seu próprio pecado. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus não é um Deus injusto, Deus é um Deus justo. Filhos assim, que pode sofrer alguma consequência do pecado do pai, mas o filho não paga pelo pecado do pai, assim como o pai também não paga pelo pecado do filho. Claramente diz, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Agora Deus vai falar de conversão. A pessoa pode ser até ímpia, mas se converte. Olha o capítulo 3, 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, é isso que Deus quer, a conversão do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, já dizia Ezequiel no capítulo 3. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Se o ímpio ainda não chegou a morrer, se converteu, aí Deus promete, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões cometeu, não haverá lembrança. Ah, como Deus é bom! Como Deus é misericordioso. Quando Ele perdoa, não se lembra mais de nossos pecados. Não haverá lembrança contra Ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Vale a pena ser justo, não é? Vem bênção sobre o justo. E ser ímpio, vem a impiedade. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus está dizendo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. O desejo de Deus é que o ímpio deixe seu mau caminho, se converta e viva. Mas desviando-se o justo, aí ó, tem justo, que é justo, mas depois desvia. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Também, assim como Deus não se lembra dos pecados, se o justo se torna ímpio, também sua justiça não conta, porque ele agora se tornou ímpio. Porventura viverá, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Assim como Deus não lembra os pecados, Deus também não vai lembrar a justiça do justo que escolhe entrar pelo caminho mau. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Que coisa, não é? Que capítulo tremendo, Ezequiel 18, para nós aprendermos como Deus age com o ímpio, como Deus age com o justo, como Deus age com o ímpio quando se converte, como Deus age com o justo quando se desvia.
Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Aí, ó, é o provérbio, não é? Às vezes o provérbio, Deus escreve certo, por linha só, o caminho do Senhor é direito. Torto é o nosso caminho. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa Israel. Não é o meu caminho direito? Deus está perguntando. Não são os vossos caminhos torcidos? O caminho de Deus é direito. O caminho do homem, que é todo torcido, se desvia para um lado e para o outro. Desviando-se o justo da sua justiça. Quem se desvia é o homem. E cometendo iniquidade, morrerá por ela. E na sua iniquidade cometeu, morrerá. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Antes era ímpio, converteu-se, agora vai conservar. O outro era justo, desviou, acaba morrendo na iniquidade. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. O segredo é a conversão. Por isso que Lamentações diz, converte-nos a ti e seremos convertidos. O que Deus quer de cada um de nós? Que nos arrependamos, que nos convertamos, que creiamos nele, que pratiquemos a justiça, certamente viverá e não morrerá. Verso 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Ai, meu Deus do céu, como pecavam em dizer isso. Cuidado com o que a gente fala de Deus. Deus ouve, não é? O caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, Deus está dizendo. Não são os vossos caminhos torcidos. O caminho do Senhor é direito. O caminho do homem que é todo torcido. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Deus julga cada um pelos seus próprios caminhos. Quando a gente chegar diante de Deus, lá não vai estar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. É você e Deus. Sou eu e Deus. Por onde eu andei, o que eu fiz, eu vou dar conta. Por onde você andou, o que você fez, você vai dar conta. Olha aqui que diz, portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos. A melhor coisa que o pecador faz é se converter, é pedir perdão, é mudar o seu caminho, é produzir fruto digno de arrependimento. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, que não vos servirá de tropeço. A melhor coisa que o homem faz é pedir perdão a Deus. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis e criai em vós um coração novo. É o que Deus quer, um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 36, 26 também vai falar isso. Um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. O prazer de Deus é que nós nos convertemos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se converta. Convertei-vos, pois, e viveu. Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Que nós possamos nos converter de todo o nosso coração ao Senhor e assim viver e gozar das bênçãos de Deus para nós. Com isso, concluímos mais um capítulo 18. Se tem você gostado, por favor, coloque o sinal do joinha
e ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Você pode começar no capítulo 1 e até o 48, nesses 1273 versos de Ezequiel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de Deus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.